Olá pessoal, do quinto ano A, B e também do quinto ano C. Professor Wesley aqui, estou gravando esse vídeo para auxiliar vocês a fazerem as atividades agora desse período, no segundo período no caso de junho, né? Nós vamos falar um pouco sobre a urbanização brasileira. Para começar a falar sobre esse assunto, nós vamos começar primeiro aprendendo o que é uma cidade e quais as funções dessas cidades e também como elas surgem, tá? Então, essa vai ser a aula de hoje, beleza? Logo aí na página 48 e 49 do livro de vocês, nós vamos começar vendo algumas cidades, né? A primeira cidade que a gente vê é justamente a cidade aqui, ó, de São Paulo, né? Que é uma cidade enorme, tem vários prédios, né? A gente pode olhar aqui nessa imagem. Na página 49 também tem uma vista da cidade de Juazeiro, lá no Ceará. A gente vê que já é diferente a cidade de São Paulo com essa cidade de Juazeiro. E aqui embaixo nós temos também a cidade de São Roque, que fica lá em Minas Gerais. Então, essas três cidades são diferentes entre si. Só de olhar a imagem aqui, nós podemos notar essa diferença. Aqui tem três perguntinhas só para a gente começar a entender sobre o que nós vamos falar, né? Essa aqui vocês não precisam responder, vamos só pensar junto sobre elas agora. A primeira pergunta fala: quais diferenças que há entre essas cidades? Que diferenças vocês conseguem ver? O que elas têm de igual? Tá? Eu vou falar uma de cada, por exemplo. As diferenças a gente vê aqui na questão das construções, né? Que tem muitos prédios. Aqui tem poucos prédios e aqui quase nenhum prédio, né? Mais casas normais. Já número 2, sobre as semelhanças, por exemplo, o que todas elas têm em comum, que são iguais? Questão da população, né? Todas elas são aglomeração de pessoas, por exemplo. Vão pensando em outras que vocês conseguem também. E a 3 pergunta se algum desses lugares parece com o lugar em que a gente vive. Vocês acham que qual dessas aqui mais parecem com a nossa cidade aqui de Brasilândia? Na página 50 agora, nós vamos começar a aprender então o que é uma cidade. Então aqui já tem uma perguntinha: o que é a cidade? A gente pensa em cidade, a gente já pensa em construções, em casas. Então as cidades, ela é uma construção humana que ela é caracterizada pela aglomeração de construções, de pessoas e atividades econômicas. E a principal característica, a marca de uma cidade, são essas construções, as casas, os comércios e também o que moram muitas pessoas nela, tá? E as atividades econômicas que nós vamos ver mais para frente. As cidades, de acordo com a forma que ela foi criada, né, que ela foi pensada ou não, podem ter formas diferentes, diferentes formas. E a gente vai aprender então essas diferentes formas da cidade já já. As cidades, então, ela concentra a maior parte da população. A gente sabe que a cidade é o lugar onde tem mais pessoas morando do que na fazenda. Então, por exemplo, tem um município, por exemplo, o município de Brasilândia, e aí tem a área urbana, né, que geralmente a gente chama de cidade. Tanto é que quem mora na fazenda geralmente fala assim: ah, vou para a cidade fazer compra, né? Está dentro de Brasilândia, mas tem área urbana que a gente geralmente chama de cidade. E essa cidade vai influenciar também no modo de vida da população rural, ou seja, das pessoas que moram nas fazendas. Aí você vai ler, sabendo disso que nós conversamos, você vai colocar: descreva a paisagem apresentada na foto acima. Descrever a paisagem é você falar o que você está vendo, tá? Então nessa cidade aqui de São Paulo, o que você está vendo? Você vai colocar aqui: eu vejo o quê? Prédios grandes e altos, mas o que vocês veem? Registrem aqui na resposta. A número 2, em sua opinião, essa é uma paisagem tipicamente urbana? Por quê? É uma paisagem urbana? É uma paisagem de cidade? Sim ou não? E aí você vai se colocar sim, você vai explicar o porquê. Se você achar que não, por quê também. Beleza? Na página 51 agora, vamos falar sobre cidades que têm origem espontânea, tá? O que seria isso? As cidades, elas surgem de alguma forma. Nós vamos ver duas delas aqui. Tem as cidades que a gente chama ela de espontânea, tá? São essas cidades espontâneas? São as cidades que elas surgem do crescimento, por exemplo, de antigos povoados. E ela não é pensada, ela simplesmente aparece ali. Ninguém pensa assim: vou construir uma cidade, né? Aí essa cidade vai surgindo aos poucos por alguns motivos. Por exemplo, tem cidades que crescem de formas
desordenadas, né? Que são essas espontâneas. As pessoas vão se instalando ali, vão fazendo casas aos poucos, parques, ruas, e logo surge uma cidade. Então ninguém pensou para essa cidade existir, foi fazendo aos poucos até se tornar uma cidade, né? Então essas cidades a gente chama de espontânea, tá? E aí no livro de vocês fala que as primeiras vilas, tá, as cidades que foram fundadas no Brasil, foram feitas nas faixas litorâneas. O que são faixas litorâneas? São lugares que estão próximos dos oceanos, são as praias, vamos falar assim. Por quê? Porque os portugueses, os colonizadores, que nós já estudamos, né, chegaram aqui no Brasil pelo oceano. Então eles chegaram primeiro no litoral. E a partir disso eles começaram então a construir, a mudar a paisagem e formaram algumas vilas que depois viram cidades. A primeira vila então do Brasil foi chamada de São Vicente, que hoje fica no estado de São Paulo. Ela foi fundada em 1532 por Martim Afonso de Souza. E ela é considerada a primeira vila então do Brasil. Conforme as vilas vão crescendo e se tornando mais importantes, então elas passavam a ser conhecidas como cidades. Está falando nesse parágrafo aqui. É comum as pessoas mais antigas, meu pai mesmo, em vez de, eu morava na fazenda, né? Em vez dele falar assim, vou na cidade, ele falava vou na vila, porque parece que cidade era só quando a cidade era grande, né? Um lugar grande, com bastante prédio, era cidade. Até hoje tem gente que chama Brasilândia de vila, né? Como é o caso do meu pai que eu acabei de citar, ele mora na fazenda até hoje. Eu falo assim, vou na vila fazer compra. Porque até hoje, então, a gente usa esse conceito de que vilas são cidades, só que são cidades que não são tão desenvolvidas, não são tão importantes. Algumas cidades brasileiras surgiram da necessidade de proteger território de invasão estrangeira, ou seja, construíram fortes, né, bases, como se fossem bases militares, né, para proteger, para não chegar pessoas naquela época que chegaram os portugueses aqui e tomar a terra da gente. Esse é o caso, por exemplo, da cidade de Belém, tá? Que hoje é chamada de Belém, que fica no estado do Pará. Continuando na página 52, algumas cidades surgiram por conta da exploração de pedras e metais preciosos, né? Lá no século XVIII, quando a mineração começou a ficar forte no Brasil, surgiram algumas cidades por conta disso, né? Como, por exemplo, as cidades que ficam na região, lá no estado de Minas Gerais, por exemplo, Goiás e também Mato Grosso, tá? E aí cita um exemplo aqui, a cidade, por exemplo, de Ouro Preto, Mariana, Congonhas e Sabará surgiram por conta da exploração do ouro. Tem também as cidades que surgem na época que procuravam diamante ou ouro. A notícia fazia com que as pessoas iam para lá procurar, as pessoas acabavam construindo casas e formando cidades aos poucos, né, como a gente já comentou. E aí tem alguns exemplos, a gente vê aqui, por exemplo, que tem a cidade de Cuiabá, que já foi falado, que fica no estado do Mato Grosso. E aqui embaixo tem a cidade de Ouro Preto, né, em Minas Gerais, que surgiram por conta dessa exploração de ouro e metais preciosos, tá? Na página 53 vai continuar falando que algumas cidades surgiram, né, foram criadas também pelo crescimento de povoados ao longo do caminho dos tropeiros, né? O que eram os tropeiros? Os tropeiros eram mercadores que transportavam animais e produtos, né, que eram para ser vendidos nas áreas de extração de ouro, por exemplo, tá? Que ficava mais no interior do Brasil. Eles foram chamados de tropeiros porque eles levavam tropas de mula, né? Então até hoje, né, existe o tropeiros, né, que hoje leva gado, não só mula, né, mas o gado bovino e assim por diante, tá? Então esses tropeiros, eles tinham que ir lá para o meio do Brasil, que na época não tinha estradas, né? Eles tinham que ir levar essas tropas de mulas para trabalhar lá carregando ouro, carregando peso, também levar boi para servir de alimento para as pessoas, mas era muito longe, então eles não iam num dia e chegavam no outro, eles ficavam vários dias viajando, né? Então eles tinham que parar para eles poderem descansar, se alimentar e dormir e assim por diante, né? E aí nos locais onde esses tropeiros paravam, né, para descansar, formavam-se ranchos e fazendas, e aí aos poucos foram surgindo, deram origem aos povoados, né, que eram pequenas
populações ali. E aí quando esses povoados foram crescendo, foram formando várias cidades, né? Como por exemplo a cidade de Ponta Grossa, né, que fica lá no Paraná, a cidade também de Sorocaba, que fica em São Paulo. E aqui tem um exemplo, ó. Aqui tem a cidade de Ponta Grossa e essa imagem aqui de baixo tem Sorocaba, tá? E aí você, sabendo disso, tenta responder essa perguntinha aqui de número 3, beleza? Na próxima página, então, 54, a gente vai falar agora da origem das cidades planejadas, tá? Nós, então, aprendemos até agora, só para lembrar, sobre como surgem as cidades espontâneas, né? São aquelas que ninguém pensa para construir, simplesmente vai surgindo. Então, nós vimos as que surgiram porque as pessoas procuravam ouro, viram algumas que surgiram porque as pessoas... Os tropeiros tinham que parar em algum lugar para descansar e formavam ranchos, depois povoados, depois cidades. E vimos as primeiras vilas e cidades que foram no litoral, porque é onde os europeus e os portugueses, principalmente, chegaram no Brasil. Agora a gente vai falar sobre as cidades planejadas. O que são cidades planejadas, então? Isso quer dizer que elas foram construídas e projetadas por arquitetos e engenheiros, ou seja... teve um pensamento, né? As pessoas não surgiu ali sem querer, né? Elas foram pensadas, ó, desenhadas. Tem até o desenho aqui, né? Ó, mostrando pra gente que os arquitetos, engenheiros e assim por diante pensaram, desenharam para construir e criar aquela cidade, tá? E aí, por exemplo, ó, tem a cidade de Goiânia, né, que é uma cidade planejada, tá? Também tem a cidade de Belo Horizonte, lá no estado de Minas Gerais. Tem também a cidade que chama Palmas, que fica no Tocantins. Maringá, que é lá do estado do Paraná. São alguns exemplos de cidades no Brasil que foram planejadas, pensadas, tá? Aí aqui nessas imagens, vocês podem ver, ó, né, as cidades planejadas. Um exemplo aqui, essa primeira é Belo Horizonte, essa aqui é Palmas e essa daqui é a cidade de Maringá, tá? Na página 55 tem uma atividade sobre isso, né? Número 4 aqui, ó. Tem uma cidade. Aí você vai responder essas perguntinhas olhando aqui essa imagem e também essa fotinha. Beleza? Vamos para a próxima. Na página 56 a gente vai falar agora especificamente sobre a cidade de Brasília, tá? Cidade de Brasília, então... hoje a gente sabe que Brasília é o que? Nós estudamos no começo do ano, ela é a capital do Brasil, né? É uma das cidades mais importantes do Brasil. Ela é um exemplo também de uma cidade que foi planejada, ou seja, foi desenhada e construída. Ela fica no Distrito Federal, que é a sede do nosso governo. Ela foi um projeto, né, elaborado pelos arquitetos Lúcio Costa e o Oscar Niemeyer. São bem famosos eles como arquitetos, tá? Então eles planejaram tudo, desde o local onde seriam as moradias, ou seja, a casa das pessoas. Eles pensaram no lugar que seriam os comércios, os serviços e os edifícios dos órgãos do governo. As obras então começou lá em 1957 e em 21 de abril de 1960 a cidade foi inaugurada, né? Ou seja, como capital do Brasil. Ela já se tornou capital do Brasil nessa época então. Brasília é uma cidade que a gente chama de cidade administrativa porque é lá onde ficam os órgãos públicos do governo federal. Então é lá que fica o Congresso Nacional e os ministérios, que a gente sempre ouve falar, tá? Em Brasília é lá também que o presidente da República e seus auxiliares administram o país. Tá sabendo disso então? Responda a questão aqui de número 5, tá? Qual a diferença entre a origem de Brasília e de outras cidades brasileiras, como Sorocaba e Cuiabá? Nós já falamos sobre essa cidade, que diferença que elas têm, né, em relação a como elas surgiram, como surgiu Brasília e como surgiu essas cidades Sorocaba e Cuiabá. Já falei ali atrás no vídeo, né? Só voltar um pouquinho e olhar as páginas que vocês vão conseguir. Aqui na página 57 tem um exemplo, ó, nessa primeira imagem, da construção, né, do Palácio do Congresso Nacional, lá em 1959. E
Na figura aqui de baixo já tem a vista do Congresso Nacional, né? Ó, seu entorno, beleza? E aí você vai responder a 6 e a 7 também, tá? A 6 pergunta: a cidade de Brasília foi construída com que objetivo? Por que criaram a cidade de Brasília então? Para quê? Já falamos sobre isso, né? Leia o textinho ali do livro da página anterior que vocês vão achar. A 7 pergunta: antes de Brasília, 2 outras cidades sediaram a capital do Brasil. Pesquise quais foram essas cidades e anote o que descobriu. Hoje a gente sabe, acabei de falar para vocês, que Brasília é a capital do Brasil, do nosso país. Mas antes de Brasília ser a capital, teve 2 outras cidades que também foram capital do Brasil. Então eu quero que vocês pesquisem, joguem no Google aí quais foram as outras capitais, outras cidades que foram capital do Brasil também. Beleza? Indo agora para a página 58, nós vamos falar sobre as funções das cidades, tá? Cidades cada cidade vai ter uma função diferente, ou algumas cidades vão ter várias funções, tá? O que isso quer dizer? Por exemplo, as cidades ela pode ter uma função dependendo da atividade econômica que se destaca naquela cidade, ou pode ter mais de uma, como eu já falei. Por exemplo, ó, aqui tem um caso citado no livro de vocês da cidade de Paraty, que fica lá no Rio de Janeiro, tá? Lá o turismo, a atividade turística é muito forte, se destaca sobre o desenvolvimento da cidade. Então por isso, ou seja, que a gente fala que lá na cidade de Paraty, a função dela é turística, porque o turismo é onde ela arrecada a maior parte do seu dinheiro, vamos falar assim, né? Tem também, ó, uma mistura, né, das culturas alemãs e italianas, que lá na cidade de Gramado. Então, por conta dessa mistura, várias pessoas vão visitar essas cidades. Então, é uma cidade também, essa Gramado, né, fica lá no Rio Grande do Sul. A função dela também é turística. Então, aqui a gente tem 2 exemplos de cidades que são consideradas que a função delas é a função turística, porque o turismo é a principal atividade desenvolvida lá. Existem cidades, lá na página 59 vai estar falando, ó, que tem várias funções. Essas que eu falei são 2 cidades que têm função turística, mas pode ter mais de uma. Por exemplo, pode ter uma função comercial, se o forte, o principal da cidade for o comércio, industrial, se tiver muitas indústrias, turística, que nós já vimos. Tem cidade que a função é religiosa, né, prestação de serviços, e tem várias outras, né? Por exemplo, Fortaleza e Ceará são cidades que têm várias funções. Por exemplo, Fortaleza é uma cidade turística, tem função turística também, porque o turismo é bastante forte e desenvolvido lá, né? Que atrai bastante pessoas de vários lugares do mundo. Mas na cidade também, de Fortaleza, tem atividades comerciais e de prestação de serviço que se destacam. Então ela tem mais de uma função. Ou seja, tem a função turística, comercial e de prestação de serviço. Beleza? A 8, a perguntinha aqui, número 8, vai falar, ó, se você vive em uma cidade, qual é a principal função dela? Então nós vemos na cidade aqui de Brasilândia, quem mora na fazenda pode pensar também, né? Na cidade de Brasilândia. Qual que será que é a função da cidade? Qual que é o forte aqui? Será que é turismo em Brasilândia? Não é turismo. Então o que você acha que é a função da cidade de Brasilândia? Qual que é a atividade aqui que mais se destaca no nosso município? Pensem aí e coloquem a opinião de vocês. Na página de número 60, nós vamos falar sobre as mudanças na cidade. As cidades mudam, obviamente, com o tempo, então nós vamos falar sobre essa mudança justamente por conta disso. Então as cidades, elas sofrem transformações que são produzidas pela sociedade, né? Por nós, pelo homem ao longo do tempo, porque as coisas mudam. E essas mudanças são facilmente percebidas na paisagem da cidade, justamente porque a paisagem é o que a gente vê que muda, né? A gente vê a foto ali 1 e 2, ó, essa foto aqui 1, e tem a foto número 2 também, que a gente vai ver como mudou essa cidade aqui. No caso aqui é a cidade de Santos, lá de São Paulo. Então a primeira foto é de 1940 e a segunda foto é de 2012. Nós vimos que nesse tempo teve várias mudanças aqui na cidade de Santos, né?
Algumas coisas permanecem iguais e outras mudam. E na página 61 vai ter algumas perguntas. Por exemplo, a 9 vai falar para você observar essas duas fotos aqui da página 60 e responder. Fala assim: de quando é a foto 1? Quando foi tirada essa foto aqui? E quando foi tirada a foto 2, que é essa outra aqui? Quantas décadas se passaram entre uma foto e outra? Décadas são 10 anos, né? Então, quantos 10 anos se passaram até chegar nessa década aqui que foi tirada a segunda foto? A B. Quais elementos podem ser identificados na paisagem mostrada na foto 1? Eu já expliquei ali atrás, né, que são elementos da paisagem. Você vai descrever o que mudou, né? Que elementos podem ser identificados aqui que a gente pode ver? Por exemplo, nós podemos ver casas, moradias. Mas o que a gente vê na foto 1? A C pergunta: quais transformações ocorreram na paisagem? O que mudou dessa foto 1 para a foto 2? O que vocês acham que mudou mais aqui? O que aconteceu? Você vai colocar as mudanças que você consegue ver aqui entre a foto 1 para chegar na foto 2. Beleza? A 10, a gente vai falar sobre as mudanças que ocorreram na cidade que a gente vive, aqui em Brasilândia. E aí você vai fazer um desenho mostrando essa mudança, tá? Você pode conversar com seu pai, sua mãe, sua avó, seu tio e perguntar se eles acham que tiveram algumas mudanças aqui na cidade que a gente vive, tá? E aqui na página 62 vai falar sobre o retrato das cidades. E aqui tem alguns exemplos de alguns pintores, né? Algumas paisagens urbanas retratadas por alguns pintores. Nessa primeira imagem aqui, vai mostrar então a gravura, né, que vai mostrar a rua direita, né, a rua lá chamada 1º de Março, que fica lá na cidade de Rio de Janeiro. Então aqui o autor pintou essa rua. A gente vê que tem bastante gente aqui na rua, como é até hoje, né? Do lado aqui tem a pintura da Tarsila do Amaral, que ela mostra então o espaço urbano em formas geométricas. E nessa figura aqui de baixo já tem o Rio Pinheiros, né, que é uma pintura também, né, que o artista ele representou, ele mostrou o espaço da cidade de São Paulo. E aí nessa 11 vocês vão fazer igual, vocês vão fazer um retrato sobre a cidade de Brasilândia, a cidade que a gente mora. Então peguem um caderno, uma folha em branco, se você tiver sulfite ou caderno de desenho, e façam um desenho retratando a cidade de Brasilândia, igual esses autores fizeram. Cada um pensou em fazer uma cidade, né, retratar a cidade de um jeito. E aí vocês vão pensar e fazer também um retrato da cidade de Brasilândia, aqui onde a gente mora, beleza? Então façam essas atividades, façam as atividades do livro e depois enviem para mim no grupo lá do WhatsApp. Aliás, mandem no meu particular, né, no meu número do WhatsApp, as atividades até o dia que vai estar lá no calendário que foi postado no grupo do WhatsApp da sala de vocês, beleza? Então é isso, pessoal, bons estudos. Vejam o vídeo com atenção, leiam os textos do livro e qualquer dúvida é só me chamar que eu vou respondendo conforme eu puder e eu estou à disposição, beleza? Valeu e até a próxima!